Muitos profissionais, talvez você que esteja assistindo também se encaixe nisso, acreditam que precisa saber AutoCAD para usar o Civil 3D. Precisa ter proficiência em AutoCAD para usar o Civil 3D. Só que isso é um grande mito que está somente na sua cabeça. Ele só existe na sua cabeça, porque na prática ele não existe. E eu vou te provar por A mais B por que isso não existe. Sabe por quê, pessoal? Porque o Civil 3D, ele é um software de projetos, certo? Eu vou até abrir ele aqui para dar um exemplo para vocês. Ele é um programa, ele é um software para projetos de infraestrutura, ok? Só que a base do Civil 3D é o CAD, ou seja, a base do Civil 3D é o AutoCAD. São softwares diferentes, são programas diferentes, ferramentas totalmente diferentes. Só que a base do Civil 3D é o CAD. Ou seja, o Civil 3D ele também é uma ferramenta CAD. Isso quer dizer que todas as ferramentas de desenho, porque o AutoCAD ele é uma ferramenta somente de desenho, todas as ferramentas de desenho que a gente tem lá no AutoCAD, a gente tem dentro do Civil 3D também. Rafael, mas então qual que é a diferença entre o Civil 3D e o AutoCAD? A diferença é que o Civil 3D ele é uma ferramenta, ele é um programa para o desenvolvimento de projetos em plataforma BIM. E o AutoCAD é uma ferramenta de desenho. No Civil 3D eu tenho ferramentas para desenvolver mesmo um projeto de drenagem, por exemplo. Para criar as tubulações em 3D, para extrair quantitativos. No AutoCAD não. No AutoCAD eu tenho que desenhar tudo manualmente. Só que no Civil 3D, se eu quiser desenhar também, eu posso desenhar. Se eu precisar desenhar alguma coisa. Que é muito raro. A gente quase não precisa desenhar no Civil 3D. A gente quase não precisa. Por quê? Vou fazer um projeto de drenagem, eu não vou desenhar ela. Eu vou criar aqui, ó, usando a ferramenta. Eu vou fazer uma terraplenagem, eu não vou desenhar os taludes. Eu vou criar usando a ferramenta. Eu vou fazer um loteamento, por exemplo, eu não vou ficar desenhando lote por lote. Eu vou criar usando a ferramenta. Entende? E aí, o que acontece? Ah, Rafael, eu não sei nada de AutoCAD. Cara, eu sei zero mesmo. Será que eu consigo me dar bem com projetos no Civil 3D? Será que eu consigo aprender o Civil 3D mesmo sem saber AutoCAD? Sim, eu te garanto que sim, cara. Com absoluta certeza. Absoluta certeza. Sabe por quê? Porque você já aprende dentro do Civil 3D. Porque imagina, pega uma situação, se amanhã ou depois eles decidem tirar o AutoCAD de linha, acabou o AutoCAD. E aí imagina que você, né, que essa hipótese fosse verdadeira e que precisasse saber AutoCAD para mexer no Civil 3D. Seria, né, inconcebível. Então, o Civil 3D ele já é pensado nisso. Então, se passou pela sua cabeça, cara, eu não sei AutoCAD, primeiro eu tenho que aprender AutoCAD para depois aprender Civil 3D. Não, é mentira. É perda de tempo você parar o seu tempo tão precioso para aprender AutoCAD. Já aprende logo o Civil 3D. Já aprende a baixar o Civil 3D, que eu vou te ensinar a baixar no seu computador. Já aprende a usar as ferramentas dentro dele, dentro do próprio Civil 3D. E pronto, acabou. Perfeito? E por último aqui é o inglês. Por que é o inglês? Se você reparar aqui, a gente usa o Civil 3D em inglês. E aí, quando eu falo isso, muitas pessoas acham que para usar o Civil 3D, como a gente usa em inglês, precisa saber inglês. Só que na verdade não. E existe dois motivos para isso. Vou te explicar essas duas lógicas por trás disso. Primeiro motivo, por que a gente usa o Civil 3D em inglês? Porque é cultural. Ou seja, toda empresa que você for, todo profissional que você conhece que é bom em Civil 3D vai usar o Civil 3D em inglês. Ninguém usa em português. Então, ou seja, cultural, primeiro motivo. E o segundo motivo que a gente usa o Civil 3D em inglês é que não existe uma tradução exata para ele. Não existe uma tradução 100% ali. Não existe uma tradução onde você vai ter as palavras exatas traduzidas. Então fica uma merda quando usa em português. Não faz sentido, as palavras não se conectam uma com a outra. Então não faz sentido. Então, definitivamente você não precisa saber inglês para trabalhar com projetos no Civil 3D. Perfeito? Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês aqui, de alunos, né? Definitivamente nenhum deles sabe inglês, pessoal. Nenhum. Nenhum sabe inglês. O José Carlos, o Gustavo, o Carlos, o Juan, são profissionais que não têm proficiência no inglês. E eu também não tenho. Se precisasse de eu falar inglês hoje, meu amigo, eu tava lascado. E eu sou certificado em Civil 3D, ou seja, eu sou um profissional certificado. Tenho uma certificação no Civil 3D. Então, pessoal, inglês não é um motivo para você não aprender Civil 3D.
Não é um obstáculo, é só na sua mente. E por que você consegue aprender o Civil 3D mesmo sem saber inglês e o Civil 3D sendo inglês? Como é que faz? Como é que funciona isso? Porque nós, seres humanos, nós aprendemos de diversas maneiras. Nós não aprendemos só lendo e vendo o significado. Nós aprendemos de diversas formas. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos falando, nós aprendemos olhando. Então, por exemplo, eu sei que esse botão aqui, ele tem um comando para criar projetos de ruas, de estradas, avenidas. É a ferramenta corredor. A tradução dela é corredor. Ela se chama corridor. Mas a tradução dela é corredor. O que corredor tem a ver com estradas? Estradas em inglês seria road. Avenida não tem nada a ver com corredor. Rua não tem nada a ver com corredor. Deveria ser street ali. Só que não tem tradução. Mas eu sei que essa ferramenta aqui faz isso. Por quê? Porque eu clico nela ou alguém te ensina a clicar nela e aí você vê o efeito, ou seja, a relação de causa e efeito. O que causa eu clicar nesse botão? Ah, vai abrir uma ferramenta para eu poder criar um projeto de estradas. O que causa eu clicar nesse botão parcel aqui? Vai abrir as funções de parcelamento do solo, de loteamento. Então você aprende fazendo, olhando. É igual uma criança quando ela aprende a falar. Ela não sabe o significado das coisas. Até que a gente vai dando o significado das coisas. Entende? Então aprender Civil 3D, cara, é como se você fosse uma criança ali. Beleza? Então por esse motivo não precisa. Existe essa explicação lógica, né? Não tô tirando por trás da orelha assim, não precisa saber inglês. Não, existe uma explicação lógica. Existe uma lógica por trás disso.